Dears, darlings, queridos amigos, vamos continuar a nossa translation do nosso último texto. Então, leia a entrevista abaixo intitulada Reason with him ou argumente com ele. Então, o verbo reason, to reason, nós podemos traduzir como argumentar ou ponderar, pondere com ele, de modo a responder as questões 27 a 30. Argumente com ele, da Newsweek, uma das fontes preferidas, da ESAF, 22 de setembro de 2009, adaptado. Pergunta 1. A question. A P. O que P? Margulis, quando você assumiu took office, então a expressão took office aí no passado, took é o passado do verbo take, ok? Take office. Então, take office significa assumir. Assumir o cargo. Office pode ser cargo, ok, queridos? Então, quando você assumiu o cargo, o Brasil era considerado regarded, então o verbo to regard, aí no particípio passado, um fracassado, um país com desempenho inferior, underachiever. Então, under, abaixo, ok, o desempenho, underachiever, fracassado, país com desempenho inferior. E a última entre as nações do BRIC. Agora, o Brasil é considerado uma estrela, star, entre os emerging countries, os países emergentes. O que foi que aconteceu? What's happened? Muito bem, Dears, memorizar essas palavras, took office, quando você assumiu o cargo, ok, queridos? Took office, cargo. Vamos lá, então, continuar, depois que vimos essas expressões verbais, etc. No one respects anyone who doesn't respect themselves. And Brazil always behaved like a second-class country. We always told ourselves we were the country of the future, but you never transformed these qualities into anything concrete. In a globalized world, you cannot sit still. You have to hit the road and sell your country. So you decided to make strengthening Mercosur, the South American trading bloc, a priority, and deepened our relations with Latin America in general. We prioritized trade with Africa and went into the Middle East aggressively. Our trade balance today is diversified. This helped us cushion the blow of economic crisis. Então, quantos verbos, quantas expressões interessantes, queridos, quantas palavras também parecidas com o português. Respect, transformed, future, qualities, concrete, globalized, Mercosur, American, priority, relations, Latin, prioritized, aggressively, diversified, balance, economic, crisis, relations, enfim. Uma quantidade grande de palavras, nossos cognatos verdadeiros sempre vão estar ali presentes, nos dando a mão, nos ajudando a traduzir. Vamos então ver as outras words que conhecemos menos, as palavras econômicas, ou vamos revê-las, porque já as conhecemos de outros passeios. Vamos lá? Ninguém respeita alguém que não respeita a si mesmo. E o Brasil sempre se comportou como um país de segunda classe. Nós sempre dissemos para nós mesmos que éramos o país do futuro. Mas nós nunca transformamos essas qualidades em nada de concreto, as qualities. Então, a gente vê que o verbo behaved é o passado verbo behave, que significa comportar-se. Se comportou aqui o passado regular. Em um mundo globalizado, você não pode se sentar sem se mover. Ficar parado. Então, a expressão sit, sentar, still. Sit still tem essa ideia de se sentar sem se mover. Ficar parado. Então, ninguém pode ficar parado.
Você tem que encontrar, que chegar, que pegar a estrada, hit, que atingir. Então, que encontrar, chegar, que pegar a estrada, road, e vender, sell, o seu país. Assim nós decidimos fazer, tornar. Então, make significa isso, fazer, tornar, o fortalecimento, o strengthening. Aí, palavra fortalecimento, verbo make, fazer, tornar, do Mercosul, que é o bloco comercial da América do Sul, uma priority, uma prioridade. E aprofundarmos o verbo deepen, aí com o seu passado regular, terminado em ed, que significa aprofundar-se, nossas relações com a América Latina em geral. Priorizamos o comércio com a África e nós entramos no Oriente Médio agressivamente. Então, entramos, go into, no Oriente Médio, aggressively, agressivamente. Então, go into, verbo frasal, composto de duas palavras, que significa entrar. Nossa balança comercial, trade, ok? Usado como adjetivo aqui no caso, significa comércio, como adjetivo comercial. É diversified, diversificada. Isso nos ajudou a amortecer, cushion, o impacto, blow pode ser impacto, pode ser golpe da crise econômica. E cushion, amortecer, ok? Minimizar. Então, queridos, ao que amortece, minimiza. Vimos aí todas essas words, muitas palavras também parecidas com o português, ok? Tudo direitinho traduzido. Trade é comércio, palavra bem econômica. O que mais? Strengthening, fortalecimento, verbo deepen, aprofundar. Go into, entrar. Blow, impacto, golpe. Cushion, amortecer. Continuemos, dears. Vamos lá, let's go. Margulis, question 2. Has Brazil's success in navigating the economic crisis changed investors' views? Lula, there was no miracle. We had a strong domestic market. We had consumers who wanted to buy cars. We reduced part of the sales tax and asked the companies to offer consumers credit on affordable items. It's the same case with refrigerators, stoves, washing machines, and with computers in the housing construction. Mais palavras: success, economic, crisis, investors, domestic, que mais? Years, companies, reduced, refrigerators, computers, construction, enfim, muitas palavras parecidas com o português. Vamos lá, vamos traduzir a outras words. Let's go. Margulis, o sucesso do Brasil em manobrar, em navegate, em navegar pela crise econômica mudou as opiniões, as percepções dos investidores, investors? Lula, não houve miracle, não houve milagre. Nós tínhamos um mercado interno forte, strong. Tínhamos consumidores, consumers, que queriam comprar carros. Nós reduzimos parte do imposto sobre as vendas, sales, e pedimos às empresas que oferecessem crédito aos consumidores para os itens com preços acessíveis, os affordable items. É o mesmo caso com refrigeradores, geladeiras, refrigerators, fogões, stoves, máquinas de lavar, washing machines, e com computadores, computers, e a construção civil, housing, construction. Então, temos aí mais essas words. Percebemos que no inglês, queridos, o sujeito está sempre lá. We have cars. Por isso que eu procuro traduzir bem próximo ao que nós colocamos ali, vimos no texto original. Nós tínhamos um mercado interno forte. No nosso português, percebemos que é elegante
nós omitirmos o sujeito. Muitas vezes podemos simplesmente traduzir: tínhamos um mercado forte. Tínhamos consumidores que queriam comprar carros. No português, quando nós escrevemos nossas redações, não é necessário nós colocarmos nós, como colocamos aqui. Ok? Uma dica para o português. Continuemos, dias. Vamos à nossa question free. Agora, Margulis, what are the lessons for other countries? Lula, the great lessons that the state has an important role to play and has great responsibility. We don't want the state to manage business, but it can be an inducer of growth and can work in harmony with society. E aí temos important, responsibility, harmony e outras words parecidas com o português. Vamos traduzir? Vamos lá? Margulis, quais são as lições para outros países? A grande lição é que o Estado tem um papel, um role importante a desempenhar, e tem grande responsabilidade. Nós não queremos que o Estado administre, gerencie, manage negócios, business, mas pode ser um inducer do crescimento, growth, e pode funcionar, work, pode trabalhar em harmonia com a sociedade. Work pode ser trabalhar, pode ser funcionar. Então, quais são as lessons aí, queridos? O role, papel, nunca mais ninguém vai esquecer o que é role. Desempenhar, o verbo to play não é só brincar, não é só jogar. Ele pode também ser desempenhar, que é no nosso mundo econômico. Manage, o verbo to manage, muito comum. Administrar, gerenciar. Business pode ser traduzido como negócios. Crescimento, sempre growth. Inducer, indutor, ok? E vamos ver um pouquinho de vocabulary? Let's see, dears. Relembrar algumas words. Advisable, nosso adjetivo. Aconselhável, oportuno. Prudente, conveniente. Pivotal, fundamental, essencial, importante. Affordable, de preço acessível. Come about é o verbo acontecer, suceder. Dar-se, derive, derivar, produzir. Disregard, desconsiderar, não levar em consideração, ser indiferente, negligenciar. Como verbo, como substantivo, disregard, desconsideração, indiferença, desatenção, negligência. Basta nós lembrarmos desconsiderar e desconsideração. As palavras são as mesmas, queridos. Basta memorizarmos uma. Continuemos, vamos lá. Mais um pouquinho de vocabulary. Halve é o verbo reduzir a metade, reduzir em 50%, dividir em duas partes iguais, dividir por dois, dividir pela metade, ownership, propriedade, posse, domínio, controle, acionário, manage é o verbo gerenciar, administrar, dirigir, controlar, management, lembram o substantivo? Administração, gerenciamento, pivotal, essencial, fundamental, principal, importante, nunca mais vamos esquecer, se cair de novo, pivotal, strengthen, fortalecer-se, reforçar-se, strengthening, como substantivo, fortalecimento, take-offs, assumir o escritório, ou também, queridos, pode ser assumir o cargo, office pode ser escritório, e pode ser cargo, ok? Cargo mesmo. Então, no sentido aqui é o cargo de presidente da República. Trading, comercial, negociação, mercantil, troca, comercialização. Trade, com E, D-E, comércio. Worsen, agravar, piorar. E agora vamos finalizar com uma phrase. É a phrase que houve na prova, esta prova para o seu exame grafológico. A melhor aposta é apostar em si mesmo. Então, queridos, apostem em vocês mesmos. Vocês são pessoas muito especiais, inteligentes, poderosas, estão aptas a passar no concurso público. E nós estamos aqui no Olá, todos nós, aqui a sua English Teacher and Friend, exatamente para colaborar
com esse sucesso. Estamos à disposição, queridos. Escrevam para clésia.maia@olaamigos.com.br. Fiquem à vontade para colocar percepções, contar suas experiências com as provas. Também, se quiserem enviar pedidos, Clésia, please, resolva essa questão ou essa prova, ok? Ver as necessidades de vocês. Então, estou aqui à disposição. Foi um prazer enorme passear com vocês por essa prova. E, see you soon, ver-nos-emos brevemente em outros passeios. Bye, dears. Fiquem com Deus. Kisses and hugs.